mas a gente tem que ter muito claro que nós estamos diante de um governo que é criminoso, não é? É um governo que, desde que se iniciou, ele comete diariamente crimes comuns, não é? Existem até dois pareceres muito importantes da Ordem dos Advogados do Brasil, que levaram representação ao Procurador-Geral da República para início de processo por crime comum perante o Supremo Tribunal Federal. E também crimes de responsabilidade. Existem inúmeros pedidos, né, alguns extremamente bem fundamentados, dirigidos ao presidente da Câmara para iniciar o processo de impeachment. Mas aí o que acontece, Rodrigo e Daiane? Essas duas autoridades da República, presidente da Câmara e procurador-geral da República, não iniciaram qualquer tipo de ação em relação a essa figura que nós agora, né, vendo, digamos assim, essa falta de ação dessas duas autoridades, porque aparentemente a Constituição atribui apenas a elas essa capacidade de entrar com uma ação quando se está diante de um problema sério como esse, com esse governo que nós estamos, que é um governo que age contra o Estado Democrático de Direito e contra a Constituição, não é? Então, o que nós fizemos? Nós nos reunimos, alguns intelectuais e juristas, né? E nós, então, pensamos o seguinte, como é que nós vamos fazer? Nós estamos aí num beco sem saída, nós estamos aí diante de um nó. Então, para desatar esse nó, eu, então, imaginei exatamente a possibilidade de nós iniciarmos essa ação, que é uma ação civil originária, é o nome que toma lá no Supremo Tribunal Federal, e que visa a declaração de incapacidade do presidente da República e, como decorrência dessa declaração de incapacidade, o seu afastamento, não é? E é importante dizer duas coisas, eu acho que muita gente fica preocupada com esse termo incapacidade, né? Na verdade, a incapacidade, do ponto de vista do direito, né, como está estabelecida hoje, né, e a petição explica bem direitinho isso aí, né, de acordo com aquilo que nossos advogados, né, elaboraram a partir do texto que foi redigido. Na verdade, a interdição não afasta a possibilidade de responsabilização de Bolsonaro pelos crimes, né? Tanto do ponto de vista do crime comum, quanto do ponto de vista do crime de responsabilidade, e se não houver atuação das autoridades brasileiras com relação a esses dois crimes, então o Tribunal Penal Internacional, né? Porque o Tribunal Penal Internacional, ele só vai processar se não houver ação do tribunal local. Então, essa ação de incapacidade, ela não afasta essa responsabilização, né? Por quê? Porque ela se restringe a afirmar a incapacidade, né, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista social, do atual presidente da República, com relação ao exercício da presidência, portanto, ao cargo de presidente, ao exercício da presidência, e também, uma coisa que o pessoal tem me perguntado com muita sabedoria, e também do cenário político, né? Eu fico espantado, o Rodrigo, Daiane, quando eu vejo as pessoas falando de um Bolsonaro candidato, quando, na verdade, isso é impraticável, né? Você pense um pouquinho, desde 88, a Constituição Federal, todos os presidentes, né, de Sarney a Dilma, todos eles cumpriram a Constituição. Muitos deles até se manifestaram contra a Constituição, como foi até o caso do Sarney, logo que se iniciou a vigência da Constituição. Mas se submeteu a ela, né? E todos se submeteram. Agora, essa presidência da República vem e se põe contra a Constituição diariamente, contra os princípios que a Constituição estabelece, contra os valores que a Constituição estabelece, os direitos, não é? Todos os dias. Isso tudo é inadmissível. E nós, como povo brasileiro, né, como cidadãos, cidadãs, nós não queremos a permanência
de alguém que se põe contra todos nós, contra o Estado Democrático de Direito na política. Então, eu acho impraticável, do ponto de vista jurídico, né, que ele venha a permanecer como candidato em qualquer cenário, né? Eu tenho com toda certeza que isso não é admissível, isso não pode ser visto como natural por todos nós. Ninguém que é, de fato, a favor do Estado Democrático de Direito, ele é a favor do ativismo judicial, né? de o judiciário, em qualquer instância, ultrapassar os limites que são fixados para o seu trabalho, tendo em vista que a gente vive numa democracia e, portanto, quem deve ser o protagonista da democracia é o povo, não é? Seja pelos representantes e seja pelos mecanismos de participação direta. Isso é patente, isso é claro. Mas ninguém pode negar que, diante de um governo que age indevidamente, né? Isso se agudizou, isso se tornou muito mais grave durante esse período da pandemia que nós estamos vivendo. Nós não saímos disso exatamente porque nós estamos diante de um mau governo, né? Ontem, na CPI, nós vimos o depoimento do gerente-geral da Pfizer, dizendo que a Pfizer ofereceu ao governo, por um determinado preço, mais de 60 milhões de doses da vacina. Não é? O Brasil foi o 6º país para o qual foi oferecida essa vacina da Pfizer, e simplesmente o governo ignorou isso, engavetou esse pedido e recusou esse pedido. Então, hoje, nós estamos passando por um drama sério, porque nós não temos insumos da China para a fabricação da nossa vacina, a vacina brasileira. Não é? Por quê? Porque houve uma declaração indevida de Jair Bolsonaro contra a China. Quer dizer, é inexplicável isso, a não ser do ponto de vista dessa sua incapacidade. Não é? Isso é muito importante. Ela não nasceu hoje. Não é? Se nós formos analisar a história, nós vamos pensar o seguinte: o que efetivamente fez Jair Bolsonaro como deputado? Não é isso? Quais foram os projetos que ele aprovou para o bem do Brasil? Né? E nós não vamos encontrar absolutamente nada. E o resultado dessa gestão deletéria, desastrosa, destruidora da saúde pública brasileira, do meio ambiente, das populações indígenas, das populações minoritárias brasileiras, das populações periféricas, o resultado é também nada, a não ser destruição.